Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu desejo a vocês todos um dia maravilhoso na presença do Senhor. Quero desejar a você também um tempo de estudo bíblico agradável aqui conosco. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua confiança em nós e esperamos que você possa encontrar aqui respostas para muitas questões que você faça sobre a palavra de Deus, sobre a vida do profeta Daniel e a mensagem dele. Nós estamos seguindo uma série de estudos no livro do profeta Daniel. Todas as aulas estão gravadas e estão numa playlist aqui em nosso canal do YouTube. O programa de estudo bíblico à distância é um programa da Igreja Batista da Orla Oceânica que já tem acontecido desde o ano de 2020. E você é o nosso convidado especial para nos acompanhar em mais um estudo de um livro da Palavra de Deus. Para nosso estudo, nós utilizamos várias fontes de recursos e disponibilizamos essas fontes gratuitamente para você. Essa videoaula é uma dessas fontes que tem a apresentação em PowerPoint que vamos colocar já já para nós acompanharmos a aula. Você também tem uma apostila que está em PDF para poder acompanhar as nossas aulas. Elas são gratuitas, estão disponibilizadas em nosso blog. O endereço do blog está aqui embaixo nas descrições do vídeo. Você pode acessar todas as apostilas que estão ali, inclusive a do livro do profeta Daniel, e estudar a Bíblia conosco, fazer o que você quiser com ela. Pode arquivar nos seus arquivos, ela é sua, você pode compartilhar com seus amigos, pode imprimir, pode estudar em sua igreja, não há nenhum limite para isso. Essa apostila foi escrita exatamente para abençoar o reino de Deus. Eu convido você então a acompanhar as nossas aulas. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação para que você possa fazer esse acompanhamento conosco. Então, nós temos aqui o estudo no livro do profeta Daniel. A nossa questão é como nós podemos vivenciar a fé numa cultura hostil, em meio a uma cultura hostil. Como que a gente faz isso? Como que a gente vive a nossa fé em uma sociedade que aprendeu a viver sem Deus, a viver sem confiar na palavra divina? Como é que a gente desenvolve esse tipo de compreensão da fé? Para nosso estudo bíblico, nós estamos acompanhando a palavra de Deus de acordo com a versão da NVI. E utilizamos outras versões também. Você pode usar a que você quiser. Se você tem um exemplar da Bíblia, deixa aberta aí para você checar se é realmente isso que nós estamos falando. Tá bom, gente? E se você tiver dúvidas, pode colocar nos comentários, pode indagar, ou de alguma maneira eu vou tentar responder você as suas questões. E as suas questões serão muito bem-vindas, porque vão ajudar a gente a aprofundar ainda mais o nosso conteúdo. Muito bem, a aula de hoje já é a aula de número 10, sinal que já tivemos 9. E como eu disse, todas as 9 estão gravadas e estão numa playlist aqui no canal do YouTube. Essa lição de hoje vai tratar sobre o lugar da oração. Como que a gente ora numa sociedade em meio a uma cultura que não convive com a nossa fé? Como que a gente pode fazer isso? Qual é a importância da oração nesse contexto? Então, você que está nos acompanhando, acompanhe mais esse raciocínio que vamos desenvolver nesses próximos instantes que passaremos juntos e juntas. Eu quero deixar um versículo para a nossa meditação.
O texto é de Daniel, capítulo 9, versículo de número 22. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Olha, tem uma coisa que eu aprendi a respeito da oração e venho colocando em prática na minha vida diária. Para que serve a oração? Qual é a resposta que eu posso esperar para as minhas orações? Pode ser que você ore de uma maneira intensa, de uma maneira fervorosa, e aquilo que você está buscando pode ser que não aconteça. Quantas vezes isso aconteceu na vida de pessoas importantes e até na Bíblia, de pessoas que oraram, intercederam, pediram, mas não foram atendidos em seu pedido essencial. O que fazer numa hora como essa? Bom, eu tenho duas respostas. A primeira é que Deus sempre responde à nossa oração. Sabe por quê? Porque a oração básica não é aquela que a gente pede, mas aquela que a gente diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa foi a oração de Jesus. Ele orou dessa maneira. Ele queria que o Senhor o livrasse daquele cálice da morte na cruz. Mas o Senhor já também sabia que o mais importante era fazer a vontade de Deus. Por isso, Jesus, ele ora logo em seguida ao seu pedido: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não seja feita como eu quero, mas como o Senhor quer. A base da oração é exatamente isso. Mas a segunda coisa que eu entendo é essa resposta do anjo para Daniel. Tem a ver com essa resposta. Ele diz que agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Olha, há uma coisa que vai acontecer todas as vezes que você orar. Todas as vezes que a gente ora, isso acontece. O nosso entendimento se abre. Deus nos dá esclarecimento. Nós conseguimos perceber melhor o mover de Deus. É para isso que a gente ora, para a gente poder ter uma percepção maior da vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então vamos aprender hoje sobre oração. A nossa lição vai estar baseada em um texto mais longo, que é do capítulo 9 ao capítulo 11, verso 1. Então, nós vamos passar por todo o capítulo 9, todo o capítulo 10 e vamos terminar no primeiro versículo do capítulo 11. Vamos seguir então para as nossas considerações de nossa aula. E se você, como eu disse, tiver alguma dúvida, pode anotar aí nos comentários. Eu vou identificar a sua dúvida, o seu comentário, a sua contribuição e vamos levar em consideração para os nossos estudos futuros e esclarecer aquilo que eu puder esclarecer se estiver ao meu alcance. Muito bem, gente. Uma das coisas que o texto nos mostra, e já vimos isso em outras lições, em outros capítulos anteriores, que Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem, um jovem, cresceu com o costume de orar. Ele tinha o hábito de orar regularmente. E nós vimos isso lá no capítulo 6 de Daniel. A nossa videoaula com essa parte é a aula de número 7. Você dá uma olhada lá sobre esse hábito de oração de Jesus. Lá no capítulo 6 diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, sempre, regularmente. E ele voltava com as janelas abertas, voltadas para Jerusalém. E mesmo na velhice, Daniel não abandonou o hábito de orar. Ele continuava na sua prática de oração. E ele desenvolveu várias experiências.
em que a oração se tornou um momento significativo em sua relação com Deus. O livro de Daniel é repleto dessa evidência. Fica muito claro essa relação de Daniel com a sua experiência de oração. Então, nessa época, quando já chega o capítulo 9 e o capítulo 10 de Daniel, nós já encontramos Daniel idoso. Já devia ter se passado mais ou menos 60 anos. Alguns falam em 66 anos, já um bom tempo desde que o cativeiro babilônico tinha começado. O fato histórico que nos lembra esse evento envolve o reinado de Dario, o governo do imperador Dario, que era dos Medos. Lembram, numa das aulas passadas, nós falamos sobre a relação entre os Medos e os persas, como que essas duas civilizações se juntaram e formaram um grande povo, ou um grande império. E Dario era o imperador dos Medos, que é exatamente aquele mesmo Dario, não o Dario dos capítulos anteriores, mas o mesmo Dario que é citado no livro de Esdras. Há uma história muito interessante sobre a solicitação que os judeus que retornaram para Jerusalém fizeram a Dario, que era da reforma do templo, da reconstrução do templo. Então está lá no livro de Esdras, você vai encontrar do capítulo 4, verso 24, até o capítulo 6, verso 15, essa argumentação de que os judeus estavam autorizados por Dario a reconstruir o muro. Esse fato citado por Esdras aconteceu no ano 522 da Era Comum. Então, nós já estamos falando aí de um tempo longo em que se passou o período do cativeiro babilônico. Um outro fato interessante é que, nesse momento, no capítulo 9, Daniel vai fazer uma análise da realidade vivida pelo povo de Deus no cativeiro. O que os judeus estavam enfrentando naquela situação toda, em todo aquele período, o que aconteceu. E ele vai então fazer uma referência, ele vai tomar como ponto de partida para essa análise as promessas divinas e as profecias que foram feitas anteriormente, principalmente pelo profeta Jeremias. Então, Daniel conhecia o livro do profeta Jeremias. Ele cita aqui no versículo 2 do capítulo 9: no primeiro ano do seu reinado de Dario, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Está lá na profecia de Jeremias. Você vai encontrar no capítulo 25, verso 11 de Jeremias, e no capítulo 29, verso 10. E diz a palavra do profeta que o livramento do cativeiro iria acontecer após 70 anos. 70 anos de cativeiro, de domínio, de viver numa terra exilado. Então, esse cativeiro iria durar 70 anos. E parece que Daniel está contando com isso. E parece também que, historicamente, se deu exatamente dessa forma. Você vai encontrar Jeremias dizendo assim: toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. E ele diz mais ainda: assim diz o Senhor,
quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. O estudo do profeta Jeremias é um estudo muito importante. Nós já fizemos esse estudo aqui no nosso programa de estudo bíblico à distância. Se você quiser conhecer o livro do profeta Jeremias, tem uma apostila no nosso blog. Você acessa ele aqui, também está lá essa apostila. E tem um curso inteiro, toda uma playlist do curso do profeta, sobre o profeta Jeremias, que está também aqui no canal do YouTube. Você pode encontrar facilmente. Faça esse curso, você vai gostar. Aliás, no nosso blog, nós temos tanto os links para a apostila quanto para as videoaulas, a playlist com as videoaulas do curso do profeta Jeremias e todos os outros cursos que estão lá também. Muito bem. O livramento prometido deveria, então, ser acompanhado por algumas coisas importantes para a espiritualidade do povo. Então, deveria ser acompanhado por um profundo arrependimento, por uma confissão sincera dos pecados e de uma conversão, que é uma volta para o Senhor. Era isso que iria marcar o livramento. O livramento deveria, não era só uma debandada, não era só um regresso para casa, não era um fim de uma situação política, mas todo um renovar, toda uma mudança de atitude que iria começar desde o arrependimento daquilo que levou ao cativeiro, a confissão dos pecados e um retorno a Deus. Eu acho que é isso que é livramento, gente. Você está vivendo um regime de opressão, está na hora de experimentar o livramento. O livramento significa você botar a mão na consciência e verificar o que está acontecendo com a sua vida. Como diz lá no Apocalipse, lembrar-se de onde você caiu, confessar os seus pecados e retornar para Deus. Acho que a gente, até como povo de Deus, a igreja evangélica, de um modo geral, os cristãos como um todo, deveriam fazer isso nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Jeremias 29, versos 12 e 13 diz: Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Essa era a promessa, essa era a realidade que o cativeiro iria trazer de volta. Então, a oração de Daniel é uma oração que se propõe a realizar todos esses três atos importantes: arrepender-se, confessar e converter-se. Então, essa oração estava voltada para essas atitudes, para que aquele povo pudesse ser tocado pelo Senhor. Então, era para interceder pelo povo. E então, o que acontece? Daniel assume para si a sua condição de judeu. Ele era um judeu. O problema do povo era o problema dele também. Então ele assume a responsabilidade para si, como que se o pecado fosse dele, como que se as ações más que os judeus fizeram, se afastando de Deus, fosse também as ações dele. E então ele parte para fazer essa súplica pela libertação, como um desejo do coração sincero de Daniel. Em sua oração, então, ele confessa as falhas do povo de Deus como se fossem as suas próprias falhas. Ele diz assim: orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei.
Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós, eu também, temos pecado e somos culpados. Somos, eu também. Temos, eu estou incluído. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos, inclusive eu, dos seus mandamentos e das tuas leis. Daniel estava consciente disso. E ele se sente coparticipante, ele se solidariza com todo o povo do qual ele pertence. Daniel tinha plena consciência de que o cativeiro era, na verdade, um corretivo de Deus. Era um tempo para Deus trabalhar no coração do seu povo, para poder discipliná-lo e fazer com que o povo voltasse a fazer a vontade de Deus. Não sei até que ponto a gente pode compreender dessa maneira, se Deus precisa fazer a gente passar por tanto sofrimento para poder voltar a entender qual é a vontade dele para a nossa vida. Eu não faço ideia disso, mas Daniel tinha essa compreensão de que era um modo de Deus tratar o seu povo em função da rebeldia e do seu afastamento. Então ele tinha essa ideia, ele sabia que aquele tempo seria um tempo pedagógico, como já dissemos anteriormente, um tempo terapêutico para que as feridas fossem curadas, para que as pessoas fossem libertas de todo aquele sentimento de autossuficiência, como se não dependessem de Deus. Daniel 9:10 diz assim: Não te demos ouvidos, Senhor, nosso Deus, nem obedecemos às suas leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. A gente não deu ouvido à palavra de Deus, diz Daniel. Então, em atendimento a essa oração que Daniel faz como se ele mesmo estivesse arrependido, vem a visita de um anjo, o anjo Gabriel. E esse anjo vem consolar a Daniel por causa daquelas 70 semanas de Jeremias que ele já sabia. Gente, já está quase completando 70 anos de cativeiro, tá difícil pra caramba. E como é que a gente vai se livrar disso? Quando é que vem o livramento? Ele estava ansioso pelo livramento que vem do Senhor. E essa vinda do anjo caracterizou aquilo que a teologia reconhece como a terceira visão dessa parte, dessa segunda parte de Daniel, que como nós estamos compreendendo em nosso estudo, essa segunda parte que começou no capítulo 7 do livro de Daniel. Ele diz assim: Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde estava a hora do sacrifício da tarde. Então era um momento especial, um momento de oração. Daniel estava ali lembrando-se daquele horário que tinha lá no templo, no tempo dele, lá em Jerusalém, que era aquela hora que os sacerdotes prestavam o sacrifício pelos pecados do povo. E ele então lembra-se disso e ora ao Senhor como se ele fosse o próprio sacrifício, como se ele se apresentasse para Deus como um dos pecadores que faziam parte dessa ação. Ele como povo de Deus, né? Se Daniel estava realmente preocupado com a confirmação dos 70 anos profetizados por Jeremias, agora parece que o anjo gostaria que ele mudasse a mentalidade. Olha, não é 70 anos literais. Não estamos falando de um período literal. A coisa é mais longa. Só 70 anos não dá para corrigir esse povo todo. A gente vai precisar de toda uma história daqui para frente para que as coisas aconteçam.
Então começa o anjo a falar, não de 70 anos, mas de 70 semanas. 70 semanas. Você vai encontrar essa distinção comparando o versículo 2, que fala dos 70 anos, com o versículo 24. O que seriam essas 70 semanas de Daniel? Essa é uma questão que envolve muitos estudos escatológicos, atribuindo valor escatológico para a realidade que vivemos nos dias atuais. Mas olha, meus amados irmãos e irmãs, eu sou da posição de que as 70 semanas estavam mais ligadas à revelação de Deus em Cristo, a vinda do Messias, o Jesus, o nosso Senhor amado, a promessa divina de enviar o Redentor de toda a humanidade. Então, as 70 semanas correspondem a um período simbólico em que Deus há de direcionar sua ação para a consumação do seu propósito redentor. Ou seja, meu querido, minha querida, as 70 semanas têm uma ênfase messiânica e ela é muito importante, porque o projeto redentor ele não se limita a um momento da história, mas se limita a toda a vida da humanidade até a chegada a consumação do reino dos céus. Assim ensina a teologia, a boa teologia cristã. Diz o texto de Daniel, capítulo 9, verso 24: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Eu até sublinhei aí essa parte que está nos versículos aqui, né? Para que você possa ter uma ideia de que o anjo está dando um sentido às 70 semanas. Um sentido que é teológico e é também histórico. Quais são os alvos, então, que direcionam a ação de Deus segundo o anjo Gabriel, que está nessa parte selecionada do versículo 24? Em primeiro lugar, uma das coisas é acabar com a transgressão. Acho que não haveria de acontecer se não houvesse uma grande transformação do coração. Na verdade, a intenção dessa ação é acabar com a lógica da maldade, para que o reino de Deus encontre lugar na vida humana. A gente precisa vencer a lógica da maldade. Então, uma nova lógica deve tomar lugar. É a lógica do reino de Deus, que Jesus veio trazer no seu ministério. Segundo lugar, desculpa aí, essas 70 semanas serviriam, ou esse tempo messiânico serviria para dar fim ao pecado, o fim de toda ação que provoca o erro. Essa maneira legalista de tratar o pecado, o Senhor passaria a tratar o pecado com misericórdia, não como uma falha grave que leva à morte, que de fato o pecado faz isso, mas como aquele que desperta o coração de Deus, o amor de Deus, a misericórdia divina. Terceiro lugar, expiar as culpas, porque se tem pecado, esse pecado precisa ser perdoado. E para que esse perdão aconteça, é preciso que a gente entenda por que somos perdoados. Somos perdoados não para viver da maneira que queremos, mas para vivermos reconciliados com Deus. O perdão é para que a gente possa voltar para Deus. Em quarto lugar, trazer justiça eterna.
que é um dos fatores mais importantes do amor divino por todos nós. A justiça é um dos atributos divinos que manifesta graça aos homens. Deus faz com que a sua justiça aconteça no coração dos homens. Em quinto lugar, cumprir a visão e a profecia. A ideia é de colocar um selo de autenticação, o mesmo que dá credibilidade e validade. Essa é a obra do Espírito Santo, que veio dar então essa validade da ação de Jesus entre os homens. Ungir o Santíssimo é a sexta razão pela qual esse período messiânico iria se concretizar nas 70 semanas. Essa unção do Santíssimo é exatamente restaurar o lugar da adoração. Jesus ele disse que o Senhor está à procura daqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque essa adoração era restrita ao Santíssimo. Hoje, através da presença de Jesus entre nós, nós podemos então reconhecer que somos levados à presença de Deus, tal como o sacerdote sentia quando adentrava o santo lugar. E é esse ungido do Senhor que nos conduz a essa adoração. Então, depois dessas considerações, a gente vai ver que a revelação das 70 semanas é um tempo simbólico, não um tempo literal. Eu já encontrei muitos teólogos, muitos importantes teólogos, em muitos livros conceituados, tentando fazer uma matemática desse tempo. Mas, na verdade, 70 semanas é uma simbologia que aponta para a restauração de Israel em relação àquela época e até o tempo da chegada do Messias prometido, Jesus Cristo. A restauração de Israel nos dias atuais. Bom, eu já comentei com você que o Estado de Israel de hoje, não corresponde ao Israel bíblico. É bom a gente entender isso. Aqui, quando eu falo de Israel, ou quando Daniel cita Israel, não quer dizer esse Israel de hoje. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Embora haja até uma linha histórica que possa ser traçada até os dias atuais. Mas nós encontramos a revelação de Deus em Cristo. É nessa revelação de Deus em Cristo que o Senhor restaura Israel no sentido bíblico, não no sentido político. Qual é o sentido bíblico de Israel para os dias atuais? É a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus é o Israel de Deus nos dias atuais. Bom, vou voltar aqui ao nosso texto. Então, o tempo entre a restauração de Jerusalém naquela época até a chegada do Messias deverá durar 70 semanas e 62 semanas. São dois períodos distintos. Em primeiro lugar, 70 semanas. E, em segundo lugar, 62 semanas. Esse tempo se encerra com a morte do Messias, que é a crucificação de Jesus, e a destruição de Jerusalém, com a tomada da cidade, feita pelo general romano Tito no ano 70 da Era Comum. Então, essa profecia, ela já se cumpriu. A profecia das 70 semanas, ela está completa em relação à revelação de Deus em Cristo Jesus. Por causa dessas referências de Daniel, capítulo 9, versículo 24, como acabamos de ver. Então, num segundo momento, aí então Daniel foi esclarecido daquela análise que ele estava fazendo do momento que estava vivendo. Então, num segundo momento, Daniel teve a revelação de que isso não aconteceria de uma forma simples.
Não seria fácil, seria um tempo de luta. Então haveria uma grande guerra. Essa é a maneira como ele começa a narrar a sua quarta visão. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra, e numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Dessa vez, então, Daniel fica assim bastante abalado, emocionalmente afetado por essa notícia. E isso faz com que ele ore por cerca de 21 dias seguidos. É o que ele diz. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas. Ele estava realmente num momento de bastante angústia, de tristeza. Alguns argumentam de que era pelo fato de que os judeus haviam voltado para Jerusalém, mas ele, por alguma razão, tinha ficado. Não se sabe o porquê, se foi uma escolha dele ou se foi uma necessidade política para que Daniel continuasse servindo ao império, ali trabalhando no cargo de confiança que ele tinha. Ao final desse tempo de oração, Daniel contemplou outro mensageiro. Então ele começa a orar, e vem então novamente um outro anjo que veio para consolá-lo. Ele é descrito como um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Era uma pessoa elegante, bem trajada, um nobre, o filho de um rei, talvez um príncipe. Eu acho que era a representação de Jesus. Eu tenho para mim que ele tem esse vislumbre. Ele contempla a presença do Senhor, da segunda pessoa da Trindade, ali junto com ele. Essa é uma avaliação minha, pessoal, tá bom, gente? Eu então entendo dessa forma que o Senhor veio pessoalmente consolá-lo. Essa então é a quarta visão que Daniel teve. Ela ocorreu na época do reinado de Ciro. Então, a terceira visão foi na época do reinado de Dario, e essa agora no reinado de Ciro, que era um rei persa. E isso aconteceu por volta do ano 536. Nessa ocasião, deu-se o regresso dos exilados para Jerusalém, mas Daniel ficou na região babilônica. O que aconteceu? Não sei. Pode ter sido uma decisão estratégica do governo da Pérsia. Pode ter sido, mas eu não faço. Não há nenhuma especulação nesse sentido. Os que regressaram, então, deram início à restauração da cidade, dos muros, como vimos no livro de Neemias, no livro de Esdras, e a reconstrução do templo. Esse regresso foi muito importante, porque restaura a dignidade do povo. O povo vive uma fase de euforia, de paz mesmo, de prosperidade. O povo volta para trabalhar, o povo volta para plantar em suas terras, para fazer comércio, para cuidar das suas famílias. E isso é bom. E Daniel está ali sentindo o peso daquela responsabilidade de estar nos bastidores, podendo garantir a segurança de Israel à distância. Daniel se sentia então solitário e profundamente sensibilizado, ele estava assim fragilizado, com sinais de um grande esgotamento emocional. Sim, meu irmão, minha irmã, grandes líderes passam por esse sintoma, por esse sofrimento do esgotamento emocional. Esse deveria ser um tema que as igrejas
deveriam se ocupar, porque muitos pastores, muitos líderes, muitos homens e mulheres de Deus passam por esse esgotamento emocional, se cansam de lutarem, e a ação do inimigo, daqueles que batem de frente contra a fé cristã, contra a atividade de fé, isso cansa, esgota a qualquer um. E Daniel estava ali se sentindo cansado, esgotado espiritualmente. Parece que ele estava enfrentando uma expressão, vou usar aqui uma expressão que é contemporânea, mas que poderia se encaixar perfeitamente aqui. Burnout, já ouviu falar disso? Parece que Daniel estava passando por uma síndrome de burnout, mas um burnout espiritual. Esse por causa da sua fé, por causa do seu esforço, do seu trabalho de dedicação ao povo de Deus. Daniel 10:8 fala isso mais ou menos. Vê se você não depreende isso daqui também. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Essa figura humana que aparece veio para consolar esse homem de Deus que estava esgotado emocional e espiritualmente. A ação do mensageiro transmite a ele consolo e fortalecimento, lembrando-lhe de que era alguém que desfrutava de um cuidado divino especial. Olha como é que ele registra. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim. Que maravilha, né? Você se sentir abraçado, tocado pelo Senhor. Colocar a mão nos ombros, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Eu estava muito abalado, mas essa figura extraordinária, nobre, esse príncipe, esse ser elegantíssimo, me tomou em suas mãos. Que maravilha, que bênção se sentir amparado pelo Senhor. Então, a mensagem que Daniel recebeu fazia referência à importância da oração que ele fazia, que lembra bem para a gente o quanto é importante a gente orar. Olha, meus irmãos, minhas irmãs, vocês não imaginam o quanto é importante quando alguém ora por nós, quando a gente descobre que alguém está orando por nós. Como eu tenho experimentado isso na minha vida pessoal, na vida da minha família, porque eu sei que muitas pessoas oram diariamente por mim, estão colocando a minha vida na presença de Deus, e eu oro também pela vida de todas as pessoas com as quais eu me relaciono, dos meus familiares, das minhas ovelhas, dos meus colegas mais próximos. Eu oro pessoalmente por cada um deles. Olha o que Daniel diz. Eu também tive o cuidado de anotar algumas partes importantes que eu vou fazer referência aqui para nossa análise. E ele disse: olha o que o ser maravilhoso, o elegantíssimo Senhor, chega para Daniel e diz: Daniel, você é muito amado. Eu já teria me derretido numa dessas, já desabado em choro. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado até você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. E ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Vamos pegar essas partezinhas que eu sublinhei aqui e vamos fazer uma análise.
A resposta à oração de Daniel lembra algumas coisas muito importantes. Primeiro, o fato de que somos amados por Deus. Você é muito amado. A principal razão para que Deus responda às nossas orações é o fato de que Ele nos ama. Segundo, somos encorajados por Deus. Não tenha medo, Daniel. Deus está conosco em todo o tempo, meus amados irmãos e irmãs. Ele está sempre atento ao nosso clamor. E mesmo que a gente não peça, ele também está sempre atento às nossas necessidades. Terceiro, somos cuidados por Deus. Desde o primeiro dia, diz o elegantíssimo Senhor. A oração não é perda de tempo, nunca. Por isso, deve ser sempre a primeira atitude antes de qualquer coisa. Quarto, somos ouvidos por Deus. Suas palavras foram ouvidas, diz o Senhor. Nenhuma oração é em vão. Todas elas são ouvidas por Deus. Quinta, somos atendidos por Deus. Eu vim em resposta a elas, diz o Senhor. Deus revela seus propósitos àqueles que são fiéis. Deus sempre vem a nós. Deus sempre atende às nossas orações. O que essas experiências de oração de Daniel nos ensinam? O que isso tudo tem a ver com a nossa vida? Anote algumas coisas importantes de que a experiência de oração tem a ver conosco. Primeiro, a oração, meus irmãos, minhas irmãs, é um exercício de humilhação. É um exercício de humilhação. Orar é reconhecer nossas limitações e permitir que Deus faça a sua vontade. É isso que é oração. É dizer para Deus que eu não sou capaz e que dependo da capacidade do Senhor. Olha, meu irmão, minha irmã, reconhecer isso é muito difícil. Reconhecer as nossas fragilidades e dizer para Deus que nós precisamos dele. O caminho da oração, então, meus irmãos, é um caminho, é um exercício de volta para Deus. Por isso que ele é uma humilhação muito grande. Eu descer do meu pedestal para ir ao encontro do Senhor. Por isso me voltei para o Senhor Deus, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Daniel, capítulo 9, verso 3. Eram sinais de humilhação, eram sinais de contrição, de quebrantamento, de coração quebrantado mesmo na presença de Deus. A nossa condição humana também precisa ser levada em consideração. Sabe por quê? Porque nós somos contraditórios demais. Nós somos sujeitos a equívocos. Nós podemos errar o tempo todo. Então, a oração é exatamente a ação que tenta corrigir esses espaços dos nossos equívocos. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. É isso, nós somos isso. Não importa se você é rei, se você é rico ou se você tem muito título, todos nós, grandes e pequenos, pobres e ricos, bonitos e feios, todos nós somos sujeitos ao erro e podemos pecar contra Deus. E também, mesmo, a oração sincera é aquela que reconhece quem Deus é e quem nós somos. Isso é oração de fato. Quem eu sou diante de Deus? Eu sou um pecador. E quem é Deus diante de mim? Ele é o meu Pai, o Pai que me ama. Pai nosso que estás no céu, ensinou Jesus a orar. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão, pois nos rebelamos contra ele. Segundo lugar, a oração, ela nunca é uma experiência isolada. Ela é uma experiência aberta à vida em comunhão.
ela é uma experiência comunitária. Há três motivos claros que verificamos aqui em Daniel, pelos quais precisamos sempre interceder. Primeiro, a compreensão de que somos partes de um corpo. Nós não estamos sozinhos. Seja nas vitórias e nas derrotas, nós estamos juntos, juntos do povo de Deus, juntos da igreja, juntos dos nossos irmãos e irmãs. Ele diz: nós temos pecados e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. A ênfase recai na primeira pessoa do plural, em que eu estou incluído. Segundo, a compreensão de que o nosso maior problema é não ouvir o que Deus tem a nos dizer. Isso é um problema coletivo. Todos nós temos esse mesmo problema, a dificuldade de ouvir o que Deus tem a nos dizer. Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviou, recusando-se a te ouvir. E, finalmente, a compreensão de que Deus é soberano, é Ele quem domina, é Ele quem controla, não é o pastor, não é a igreja, não é o político, não é o dinheiro, é Deus quem dá as respostas. A última palavra é sempre a de Deus. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. E, em terceiro lugar, a oração é uma oportunidade de participarmos do mistério divino, porque na oração nós nos engajamos com o projeto redentor de Deus para toda a humanidade. Deus nos encoraja a que possamos seguir adiante. Ele nos fortalece para que possamos atender a sua voz. Daniel ouviu a expressão "você é muito amado" por 3 vezes. Por isso, ele teria condições de vencer o medo. Ele disse: não tenha medo, você que é muito amado. Que bom, não é, gente? Olha, meu irmão, minha irmã, Deus te ama. Deus não quer ver você prostrado. Deus não quer ver você destruído. Ele te ama muito. Então não tenha medo. A paz seja com você. Seja forte. Seja forte. Dita essas palavras, senti-me fortalecido e disse: fala, meu Senhor, visto que me deste forças. Amém? Que maravilha, não é? Essa é a oração, o papel da oração, o lugar da oração. Bom, gente, vamos aplicar todas essas lições na nossa vida cotidiana? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. A oração é a expressão da alma humana angustiada. É aquela pessoa tomada pela angústia, essa é a pessoa que é movida a fazer uma oração fervorosa. Derramar-se diante de Deus em oração é assumir o que se é diante daquele único que pode nos conhecer quem somos. E isso, meu querido, minha querida, corresponde a uma atitude de fé. Somente quem tem fé é capaz de levantar um clamor a Deus, orar ao Senhor. Faça isso. O lugar da oração é o lugar da autenticidade. Ser quem é, diante de quem nós cremos, confiamos e sabemos quem é. Jeremias 33:3, já que é o profeta que foi lembrado aqui, clama a mim e eu responderei e lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece.
como a oração é importante. Meu irmão, minha irmã, como é importante a gente gastar tempo em oração. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Precisamos fazer isso agora juntos e juntas aqui. Ó Senhor, Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra nesta manhã. Obrigado, ó Deus, por reconhecermos o quanto a nossa oração é importante no Teu reino, na nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa sociedade, para toda a humanidade. Senhor, desperta o nosso coração. Traz, ó Deus, essas atitudes de arrependimento, de confissão e de conversão ao Senhor, para que todos nós possamos retomar esses caminhos que o Senhor espera que nós tenhamos e possamos experimentar a libertação que vem do Senhor. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Estamos chegando ao final da nossa aula. Eu quero dirigir aqui uma palavra especial a todos os pastores que nos acompanham, que nos ouvem e que vêm ao nosso canal para poder estudar a Bíblia com a gente. Sim, pastor também estuda a Bíblia. Hoje é o dia do pastor. Meu irmão, minha irmã, não deixe de dar um abraço no seu pastor neste dia de hoje. Não deixe de falar com ele o quanto ele é importante para a sua igreja, para a sua vida, para a sua história como um crente em Cristo Jesus. Isso vai trazer muita alegria no coração dele. E isso, dele ou dela, se você tem uma pastora, né? Nós temos que tratar dessa realidade. Há pastores e há pastoras. E hoje é o dia deles e o dia delas. Que Deus abençoe esse dia. Logo mais à noite estaremos em nossa igreja, teremos nossa reunião presencial com a celebração da Ceia do Senhor. Nossos irmãos e irmãs estarão ali reunidos no nosso espaço. Se você quiser estar conosco, deixe um comentário, entre em contato conosco e será uma bênção a gente poder estar juntos celebrando ao Senhor. Deus o abençoe. Um grande dia na presença do nosso Deus.